Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, eu costumo dizer que pregar com o pastor Moisés assistindo fica um pouco difícil, irmãos. Não é verdade? Todos que vêm aqui trazer uma palavra aqui, uma saudação, ficam um pouco constrangidos, né? Porque nós temos um mestre aqui atrás, um homem sábio na palavra, e sempre eu vou reconhecer isso. Fui muito edificado, muitas das vezes edificado por estar ouvindo o pastor Moisés trazer uma palavra. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido por todos nós. Só que dentro desse texto que nós acabamos de ouvir e de ler, ele tem um contexto muito interessante, e não podemos entrar aqui diretamente nesse texto sem trazer o contexto disso aqui. Até porque Davi, ele foi o precursor do início do templo, da construção do templo. E ele coloca isso no seu coração, lá em 1 Crônicas, capítulo 17, a partir do verso 1. Ele estava em sua casa, à noite, ele e o profeta Natã. O capítulo 17, do verso 1 até o verso de número 4, ele vai dizer o seguinte: sucedeu, pois, que morando Davi já em casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que mora em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Davi vai dizer a ele: Davi, tudo quanto tens no teu coração, faz, porque Deus é contigo. Repare que Natã, como amigo, como companheiro, ele vai dar um incentivo e vai dizer: tudo que está no teu coração, faz, porque Deus é contigo. Ele afirma que Deus seria com Davi. Mas o texto vai dizer que sucedeu naquela mesma noite. Agora não é mais o amigo Natã, agora é o profeta Natã dizendo através de Deus, sendo instrumento de Deus. E ele vai dizer: vai e diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu me não edificarás casa para eu morar. Isso aqui começou a produzir em mim um questionamento: por que Davi não poderia construir um templo para a habitação do Senhor? Aqui no capítulo 17, no verso de número 11, Deus vai dizer: há de ser que quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei na minha casa, e no meu reino para sempre. O seu trono será firme para sempre. Mas aqui Deus não vai dizer por que Davi não poderia construir o templo. Aqui ele vai dizer quem construiria. Então ele vai
confirmar o reino e confirmar a construção do templo através de quem? Aquele que viria após ele, da semente dele, que seria Salomão. Então, me transportei aqui, irmãos, para capítulo de número 22, a partir do verso de número 6. Davi vai chamar o seu filho Salomão. E no versículo de número 6 do capítulo 22, vai dizer assim: então chamou a Salomão seu filho, e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, e a Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o edificar a casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, a minha palavra do Senhor veio, dizendo: tu derramaste sangue. Aqui está a resposta, porque que Davi não poderia edificar um templo. E ele vai dizer: derramaste sangue em abundância, e fizeste grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, perante a minha face. Repare que Deus vai poupar Davi em construir aquilo que é santo, aquilo que é sagrado. Então logo eu aprendo aqui, e quem for passar por essa passagem vai dizer a mesma coisa dentro de uma introdução. Ele vai dizer o seguinte: derramaste sangue, Davi mataste muitas pessoas. Então as mãos de Davi estavam sujas e manchadas de sangue. Mãos sujas não pode construir aquilo que é santo. Mãos sujas não pode construir aquilo que é sagrado. Então Deus vai poupar Davi dessa construção, mas ele está prometendo o seguinte: há de ser aquele que proceder dos seus lombos, esse me edificará casa para eu morar, eu terei por filho e ele me terá por pai. Então Deus vai poupar Davi, mas está dizendo o seguinte: aquele que virá de ti, esse me edificará casa. Então Deus vai dizer o seguinte: então aqui Davi conversando com seu filho: eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso hei de te dar todos os dias, os seus inimigos em redor, porquanto Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei Israel nos seus dias. Então aqui começa uma série de conselhos. E no capítulo 22, aqui mesmo, no verso de número 14, vai dizer: eis que a minha opressão preparei, eis que na minha opressão preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1 milhão de talentos de prata. Repare que Davi vai dizer uma expressão muito interessante, pastor Moisés: na minha opressão. Eu parei para pensar isso aqui. Eu falei: o que Davi quer dizer com isso aqui? Quando Davi está dizendo na minha opressão, ele está dizendo: com muito esforço eu preparei todas essas ofertas, eu preparei todo esse ouro, eu preparei toda essa prata, todo esse cobre, todo esse ferro. Na minha força eu ajuntei tudo isso. Então aqui ele está conversando com Salomão, preparando, aconselhando. E no versículo de número 16, ele vai dizer o seguinte: do ouro e da prata e do cobre, do ferro não há número. Levanta-te, pois, e faz a obra, e o Senhor seja contigo. Outra expressão interessante que Davi vai usar: levanta-te, pois, e faz a obra, e o Senhor seja contigo. Ou seja, aquilo que ele está ordenando o filho a se levantar e a fazer a obra, a se levantar, regaçar as mangas e meter a mão no arado,
fazer aquilo que era necessário para a construção do templo. Então, quando eu vejo essa palavra de Davi, levanta-te, aqui eu escrevi algo dizendo, aquilo que é necessário para construir para Deus. O que é sugerido para construir aquilo que é necessário para Deus? O conhecimento da vontade de Deus. Aleluia. Antes de você fazer algo para Deus, busque em Deus o conhecimento da vontade dEle. A segunda coisa que eu aprendo aqui, sugerido para construir algo para Deus, sabedoria e entendimento. Salomão, quando Deus dá a oportunidade a ele para pedir o que queres, ele vai pedir o quê? Sabedoria. Sabemos que quando temos a sabedoria e o entendimento, nós estamos debaixo da obediência de Deus, para construir algo para Ele. Então, o que é mais sugerido? A obediência. E por fim, a força e a coragem. Então, quando Davi vai dizer para o seu filho, levanta-te, levanta-te, faz a obra, que Deus será contigo. Vocês têm que ter essas sugestões. Primeiro, conhecimento da vontade de Deus, sabedoria e entendimento, obediência, e o principal, força e coragem. Posso falar uma verdade aqui? Muitos não têm mais força e não têm mais coragem. Muitos não querem mais mergulhar dentro da obra. Muitos não querem mais fazer o ID. Muitos não querem mais meter a mão no arado. Muitos não querem mais fazer aquilo que é do agrado do Senhor. Muitos querem sentar no banco, adorar a Deus e ir embora, sendo que tem uma obra a fazer dentro do reino. Então Davi vai ser muito sábio em dizer, filho, levanta-te. Tem muito trabalho a ser feito. A obra é muito grande. O que nós estamos preparando aqui para Deus é algo magnífico. Precisamos nos levantarmos e fazermos a obra de Deus. Quando Davi dá esses conselhos para o seu filho, ele vai dizer no capítulo 23, sendo pois Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão seu filho rei sobre Israel. O interessante disso tudo é que, assim como Jeremias nasceu para ser profeta, Salomão nasceu para ser rei. Salomão nasceu para ser rei. Quando Davi levanta Salomão a rei, ele vai entregar agora na mão de Salomão a planta, o desenho do templo. Davi foi impedido de construir. Davi tinha um sonho no coração, um projeto. Mas quando Deus disse para ele que ele não edificaria, ele não parou a obra. Ele não desistiu do projeto. Mesmo dizendo que não poderia construir, mas Deus orientando a ele que aquele que nasceria dos seus lombos edificaria, ele tocou o projeto, ele tocou o seu sonho, ele botou para frente aquilo que estava no coração dele. O interessante de tudo é que nós, quando levamos o primeiro não, nós desistimos do primeiro não. É Deus nos provando, Deus nos provando. Eu vou dar um não para ele, para saber se realmente ele está convicto, se é isso que ele quer, se é isso que ele vai avante. Escute uma coisa aqui, eu fiz um propósito com Deus, de ser batizado com o Espírito Santo. Eu via todo mundo falando em língua, também queria falar. E falei, Senhor, vou fazer um propósito de 7 sexta-feira de jejum e oração, e vou subir o monte toda sexta-feira, durante 7 sexta-feira. Coloquei esse propósito no coração e comecei a buscar a Deus. Primeira sexta-feira, jejuei e fui para o monte.
Nada. Segunda, jejuei e fui para o monte. Nada. Na sexta vez, jejuei e fui para o monte. Nada. Na sétima vez, jejuei e fui para o monte. Deus levantou um profeta e disse: aquilo que tu me pedes, ainda não é tempo. Eu falei: Senhor, mas eu estava tão convicto, tão focado. Desci do monte, pastor Moisés, fui para a vigília, passar a madrugada orando. Quando eu entrei na vigília, dobrei meu joelho para orar, levantei, quando saiu o primeiro glória, saiu a primeira línguas estranhas, e eu me calei, achando que era de mim mesmo, porque eu estava focado naquilo, e eu me repreendi mesmo, e eu fui dar o segundo glória e não conseguia dar glória, fui dar o terceiro glória e não conseguia dar glória, e saía línguas estranhas, e Deus me batizou com fogo e com o Espírito Santo, porque foi determinante a minha busca. Aleluia! Se Deus te deu o primeiro não, não pare no primeiro não. Deus tem projeto para a tua casa, Deus tem projeto para a tua família, Deus tem projeto para os seus filhos. Não para, não pare, não para. Davi levanta Salomão a rei. No capítulo 25 de 1 Crônicas, Davi ordena os turnos, funções do levita. No capítulo 24, Davi divide o sacerdote em 24 turnos. No capítulo 26, Davi dá funções aos porteiros. No capítulo 26, Davi levanta tesoureiro. No capítulo 26, Davi levanta juízes. No capítulo 27, fez escala de trabalhadores. No capítulo 28, como eu disse, Davi dá a planta, o desenho do templo na mão do filho. Davi morre. Agora a responsabilidade está na mão de quem? Do filho. Em construir, em dar continuidade ao projeto do pai. Aí, ele dá continuidade, faz aquilo que estava no coração de seu pai. Salomão acaba de construir o templo. Quando ele acaba de construir o templo, aquela obra magnífica, Davi vai levar todo o povo de Israel para o pátio. E no capítulo de número 6, a partir do verso de número 12, vem a oração de Salomão. Salomão se pôs em pé perante o altar do Senhor, de frente de toda a congregação, e estendeu as mãos. Mas o interessante, no versículo de número 13, Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvados de comprimento e de 5 côvados de altura, 3 côvados de altura, e tinha posto no meio do pátio, e pôs-se nela em pé, ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para o céu. Já havia um altar preparado no pátio. Salomão vai construir uma base de metal, um altar. Segundo alguns comentaristas, seria algo parecido com um pedestal construído. Aqui tem as suas medidas. Uma coisa que eu reparei é que todo altar tem uma base. Todo altar tem uma base.
essa base, ela sustenta o altar. Repare que o altar sem base não é um altar. E base sem altar, repare que ambos vai completar o outro. Tem muitas pessoas que têm altar, mas não tem base. Só para vocês entenderem. Tem muitas pessoas que têm base, mas não têm altar. É igual graça e conhecimento. Para que nós viemos ter uma vida no altar, temos que ter uma base. E a base nós estamos buscando aqui hoje, através da palavra. É isso que sustenta o nosso altar de pé, a palavra. Adilson, é possível encontrar alguém que tem altar e não tem base? É possível. Só que é poder, poder, poder e poder. O primeiro vento que vem, cadê a base? Tem pessoas que buscam a base, conhecimento, 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 e a intimidade, o altar com Deus. Então aqui Salomão vai construir um altar, e ele sobe nesse altar particular dele. Isso aqui é muito forte, irmão. Com mais tempo depois eu entro nisso aqui, tá, pastor Moisés? Depois de mais tempo depois eu entro nisso aqui. Isso aqui é muito forte. Então ele vai ficar de frente e vai fazer a oração. E disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus e nem na terra, como tu, que guarda o conserto e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti, de todo o seu coração. No versículo 18 vai dizer: mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra. Eis que o céu e o céu dos céus não te pode conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. É muito forte essa oração. Salomão está dizendo para Deus o seguinte: nós construímos isso aqui, mas nada disso pode impedir o teu agir e o teu operar. Nenhum dos homens que está aqui pode impedir o teu agir e o teu operar. E no versículo de número 19: atende, pois, a oração do teu servo e a súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti, que os teus olhos estejam de dia e de noite abertos sobre esse lugar, de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do seu servo e do teu povo de Israel, que fizerem neste lugar. Ouve tudo o lugar da tua habitação, desde os céus, ouve, pois, e perdoa. O texto vai dizer no capítulo 7, verso 1: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto. Nós já conhecemos o versículo. A glória de Deus encheu o templo, a fumaça, a Shekinah, encheu o templo, a ponto do sacerdote não se conter de pé. Aleluia, aleluia. Aí agora Deus vai aparecer a Salomão. Aí entra o versículo que nós lemos: assim Salomão acabou a casa do Senhor. E o Senhor, no versículo 12, e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração. É tão bom ouvir isso, né? Ouvi a tua oração. Ouvi a tua oração. Aí eu vou pular para o 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua
terra. Pronto, foi feita a introdução. Deus vai colocar 4 condicionais para que o povo viesse ter uma vida santa com Ele, uma vida de retidão com Ele. Deus coloca condicionais. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar. Primeiro se humilhar. A palavra se humilhar significa rebaixar-se, submeter-se, tratar com desdém. Isso é uma situação que humilha. Logo eu digo que nós precisamos nos humilhar diante de Deus e da sua palavra. Tiago vai dizer no capítulo 4, verso número 10: humilhe-se diante do Senhor, e Ele os colocará numa posição de honra. Em outra tradição bíblica, humilhai-vos por debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo Ele vos exaltará. Humildade não é ter uma vida de necessidade. Humildade não é ter cabelo grande, sapato furado, roupa rasgada, morar debaixo de uma ponte. Estou dando exemplo, tá? Isso é necessidade. Amém? Necessidade. Existem pessoas que não têm nada na vida e não é humilde. Nós encontramos assim, pessoas assim. Humildade é aquilo que está aqui dentro do nosso coração, no nosso caráter, na nossa personalidade. Deus vai colocar a primeira condicional, a palavra se humilhar. A palavra se humilhar. Por quê? Porque através da humilhação diante de Deus, acabamos de ler, Ele nos coloca numa posição de honra. Parece que Deus está falando para o povo, parece que Deus está falando para a igreja: quer alcançar as condicionais? Comece se humilhando. Se humilhando diante de quem? Debaixo da potente mão de Deus. Então Deus coloca a primeira condicional: se humilhar. Se humilhando, rasgando o vosso coração, se abrindo diante do Senhor. Aí o caminho está aberto para outras condicionais. Qual é a próxima? Orar. O que é orar? Falar com Deus, dialogar com Deus, suplicar, rogar. Humilhar é conversar com Deus. Mas dentro da palavra nós encontramos regra para uma oração e eficácia para uma oração. E qual é a regra que o Senhor Jesus nos ensinou? Mateus capítulo 6, verso 6 e verso 7. A regra da oração é: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai, vírgula. A partir dessa atitude, qual é a atitude? Entra para o teu quarto, fecha a tua porta e ora. A partir dessa atitude, Deus vai dizer: o Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetição. Jeremias 33 diz: clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Escute uma coisa: vai ter coisas, vai ter revelações do céu através da oração para a tua vida. Mas escuta uma coisa: tem que obedecer a regra
tem que estar debaixo da obediência. O Deus que está nos céus, você que está em oculto Ele vai te revelar aquilo que tu precisa, aquilo que a tua casa precisa. Aleluia, aleluia. Santo de Deus, aleluia. Aí agora nós vamos entrar dentro da eficácia, porque ele vai dizer: não usei de vã repetições. E qual é a eficácia? A eficácia está registrada em Mateus 7, verso 7 e verso 8. Diz o seguinte: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Escute uma coisa: dentro da regra, junto com a eficácia, Deus está dizendo: pode pedir, pode buscar, pode bater, porque uma coisa vai acontecer: abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate se abre. Ei, escute uma coisa: quer ter vitória, busca, quer ter vitória, bate, quer ter vitória, ora. Deus quer uma intimidade conosco através da oração. E é difícil orar, irmãos. É fácil orar? Não, não é fácil. Tem algumas pessoas que têm a facilidade de orar. Acordar de madrugada, orar 3 vezes ao dia. Mas muitas das vezes parece que a carne fala mais alto, através do cansaço, através da fraqueza, e te impossibilita de orar. Te impossibilita de orar. A oração, ela atravessa fronteiras. Por que, Adelson, você está falando isso? Porque enquanto a igreja fazia contínua oração a Deus, Deus envia um anjo no cárcere e liberta a Pedro. Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava. Quando eu falo de Pedro preso, eu falo de prisão. Não propriamente da prisão de Pedro, mas prisões espirituais. Enquanto a igreja ora, ela está cobrindo aquele que não pode orar, que não tem condições de orar, que não tem força para orar. E através da oração, Deus ele liberta, Deus ele transforma, Deus ele levanta, Deus ele abate, Deus ele renova, através da oração da igreja. Aleluia. Existem 3 aspectos para termos sucesso na oração. O primeiro é reconhecer a soberania de Deus, orarmos com fé e orarmos com humildade. Eu tenho um exemplo do rei Ezequias. Deus vai usar o profeta Isaías e vai dizer para o rei: ordena a tua casa, coloca a tua casa em ordem, porque a certo tempo tu morrerás. Repare na palavra do profeta, nas palavras do profeta, que vai ser liberada uma palavra de sentença. Uma palavra de sentença. A certo tempo tu morrerás. Quando Isaías sai de dentro da casa, o que o rei vai fazer? A primeira coisa, se humilhar. Vai virar para onde? Para a parede. Quando
quando estamos dentro do nosso aposento, dentro do nosso quarto, escuta uma coisa, a primeira coisa que eu faço não é dobrar o joelho, é me deitar no chão e colocar a boca no pó, porque eu estou dentro da minha intimidade, eu estou dentro do oculto. E Ezequias, dentro do oculto, dentro da intimidade, ele vira para a parede e ora: ah, Senhor, vamos lá para mim não errar. Oh, Jesus. Então virou o rosto para a parede, orou dizendo: ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, ponto. E chorou Ezequias muitíssimo. Ei, vira para o seu irmão, diga para ele: a humilhação faz Deus mudar sentença. Uma pergunta que eu faço: Deus voltou atrás ou não voltou atrás? Antes do profeta Isaías sair do pátio, veio a palavra do Senhor: volta lá. Ouvi a oração e a humilhação. Escute uma coisa: a humilhação diante de Deus faz Deus revogar a sentença. Se liberar uma palavra de maldição para a tua vida, a tua oração vai quebrar a palavra de maldição. Se liberar uma palavra maldita sobre a tua casa, sobre o teu casamento, através do joelho, Deus vai mudar o quadro, Deus vai mudar a história, Deus vai virar o cativeiro através da oração. Deus vai mudar, ou melhor, Deus vai virar o cativeiro de Jó. Por quê? Porque ele orava através da oração. Deus vai enviar um terremoto no cárcere através da oração. Oh, rabacalacebe calabará. Precisamos orar mais. Precisamos entrar mais para o quarto. Precisamos subir mais ao monte. Precisamos ter mais intimidade. Eu estou pregando para pessoas aqui que precisam de mais intimidade. Eu estou pregando para pessoas aqui que precisam entrar mais por quarto e ter uma intimidade com Ele, ter uma conversa com Ele. Deus está te esperando lá, aonde você orava, aonde tu dobrava o joelho. Deus está te aguardando lá. Perguntaram para Billy Graham: qual é o segredo de tantas almas? Billy Graham vai dizer: o segredo é que muitos brincam de orar, e eu oro. Quarto de oração de Billy Graham: marca de joelhos no chão. A verdade é, queremos muitas vitórias, queremos alcançar muitos projetos, queremos realizar muitos sonhos. Ei, mas a vida de intimidade com Deus está ficando a cada dia mais para trás. Mais para trás. E para mim terminar, eu tenho ali 8 minutos. Buscar a minha face. Isaías 55 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deus, Ele convida todo o povo a uma salvação. Deus convida todos nós a uma salvação. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Eu encontro, dentro de buscar a face, eu encontro 2 tipos de crente dentro da igreja: o que vem buscar a face e o que vem buscar a mão.
É igual o coxo na Porta Formosa. O coxo subia todos os dias ao templo para pedir esmola. Pedro e João estavam subindo para buscar a Deus. Aí descobrimos que tem dois tipos de crente. Um que sobe para pedir esmola e outro que sobe para buscar a Deus. Enquanto buscar a face, buscar a mão. Adilelso, o que significa a mão? Porta de emprego, vida financeira, vida material, cura, causa na justiça, interesse próprio. Adilelso, o que é buscar a face? Purificação, santificação, paz com toda, intimidade com Deus. Há uma diferença. Aí a Bíblia vai dizer: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Adilelso, me explica aí, o que é as demais coisas? A porta de emprego, vida financeira, vida material, cura, causa da justiça, interesse próprio. Enquanto tu busca a face, Deus trabalha na sua necessidade. Enquanto tu busca a face, Deus vai de encontro à sua falta. Enquanto tu busca a face, Deus conhece toda a tua vida, sabe o que tu precisa e o que você não precisa. Enquanto tu está buscando, Deus está dizendo: eu vou de encontro ao que ele precisa, eu vou de encontro ao que ela precisa. Então Deus vai colocar essa condicional para o povo: buscar a minha face. E para me terminar, se converter dos seus maus caminhos. A palavra converter, ela é mudança de atitude, de caráter, de personalidade. É você estar numa mão dupla e de uma hora para outra você voltar em outra mão. Deus vai deixar por último essa condicional, porque não adianta se humilhar se não se converteu, orar se não se converteu, buscar a face se não se converteu. E o maior exemplo de conversão é o apóstolo Paulo dentro da Bíblia. O maior exemplo de conversão. Para mim não ultrapassar o horário, Atos, eu encontro o cair em terra, eu encontro ele dizendo: quem és, Senhor? Eu encontro a palavra tremendo e atônito, não comeu nem bebeu, pois esse que está orando, numa visão viu que entrava um homem, padecer pelo meu nome, tornes a ver, foi cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 9, 4 ao 5, eu vou encontrar 9 exemplos de conversão verdadeira. Repare que quando Paulo vai ter um encontro com Cristo, Saulo vai ter um encontro com Cristo, a primeira coisa que vai acontecer, caindo do cavalo, caindo em terra. Quando Paulo cai em terra, ele se humilha. Quando ele cai em terra, ele vai dizer: quem é, Senhor? Ele vai reconhecer o senhorio do Senhor. E terceiro, ele vai dizer, o texto vai dizer, tremendo e atônito, ele vai ter o temor a Cristo. Pois eis que não bebeu nem comeu, ele vai jejuar. Tremendo, ou melhor, numa visão, ele viu que entrava um homem. Escuta uma coisa, para quem acaba de se converter, ter visão que entra um homem, dons espirituais. Aí agora, ele de perseguidor vai passar a ser perseguido, padecer pelo meu nome. E quando ele cai com o rosto em terra, há uma escama nos olhos, mas agora ele vai tornar a ver uma nova visão. E para completar, foi cheio do Espírito Santo.
Escute uma coisa aqui. Eu já escutei isso várias vezes. Não se meta comigo. Se meter comigo, esse meu braço direito aqui não é convertido não. O esquerdo é, mas o direito não. Ele fala assim com outra pessoa. Se falar comigo, deixa ela comigo só. Ei, você pode se colocar de pé, por gentileza? Sinal de conversão de perseguidor a perseguido. Sinal de conversão. Pisaram no teu pé, você pede desculpa. Sinal de conversão. Te humilharam, você se humilha. Glória seja dada a ti, Pai. Eu aceitei Jesus no domingo. Está ali o meu irmão que não me deixa mentir. Aceitei Jesus domingo. Eu tinha 24 anos. O Adilelso gostava de tomar uma cerveja. Gostava de um pagode. Principalmente um baile funk. Todos os bailes que você conhece aí da antiga, o Adilelso já frequentou. Pavunense, Heliópolis, Signo de Nova Iguaçu, Mesquita, todos. Eu começava na sexta e terminava na segunda-feira de manhã. A minha sogra orando pela minha vida e pela minha esposa. Deus levou a minha sogra. Crente, pensa numa pessoa crente. Levou. Mas a vida dela de oração, a oração dela por nós não ficou nos ares, subiu. Uma semana depois que a minha sogra faleceu, a minha esposa se converteu. E de lá para cá, ela nunca mais colocou um pingo de bebida na boca. Gostava de falar um palavrão, nunca mais saiu o palavrão da boca dela. Uma semana depois que ela se converteu, eu fui à igreja. Pastor Davi. E eu disse para ela, eu vou à igreja, mas não me perturba para aceitar a Cristo. Vou aceitar no meu tempo. E a palavra foi pregada. E quando eu fui ver, eu estava diante do altar. Guarde uma coisa aqui. Tudo se começa pelo altar. A tua vida, a tua conversão começou por onde? Pelo altar. Daquele dia em diante, o rádio da minha casa não tocou mais pagode nem funk. Eu falo isso com toda a convicção e diante do Espírito Santo. Daquele dia em diante, nunca mais entrou um pingo de bebida alcoólica na minha boca. A minha casa ficou em paz. Deus nos deu uma casa de imediato. Nós morávamos de favor na casa do meu cunhado. E Deus nos deu uma casa. Deus está falando com alguém aqui, tá? Se até hoje você não teve um sinal de Deus para a tua vida, Deus está trabalhando e você não sabe. Deus está dizendo para você, entra para o teu quarto, que vai ser no teu oculto que eu vou revelar o que está oculto. Aleluia. Tem coisas que você precisa saber, mas você precisa clamar. Enquanto você não clamar, eu não vou se revelar a ti. Porque vai ser através da tua oração, do teu clamor, que eu vou responder. Eu vou te anunciar coisas firmes que você ainda não sabes. Eu não sei se todos aqui são evangélicos.
Quem não for evangélico, você pode fazer um sinal para mim assim? Quem não é evangélico aqui? Ou quem está afastado do caminho? Todos são da casa, todos são evangélicos? Amém. Feche seus olhos. Deus eterno e Pai amado, a Tua palavra foi pregada. O recado foi entregue à sua casa, à sua igreja. Através de todas essas palavras, trabalha na vida dos Teus servos. A Tua palavra é poderosa. Se por um acaso tem alguém em nosso meio que está fraco, que não consegue orar, através do Teu Espírito dê força, levanta, alcance com a Tua misericórdia, dê força, dê ânimo a cada dia. Pai, entrega a sua igreja nas Tuas mãos, sob os Teus cuidados, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode glorificar a Deus?